bem, sejam muito bem-vindas à nossa tarde de trabalho do segundo encontro estadual de corretoras de imóveis organizado pelo Conselho de Corretores de Imóveis do Rio Grande do Sul. Vamos direto à apresentação da palestra Homestage, como preparar o seu imóvel para venda, com o publicitário Sadi Gioda Neto e o arquiteto Cláudio Gioda Júnior. Por favor, os dois irmãos aí, quase artistas, vou passar o microfone para o outro também. Uma salva de palmas, gente. Obrigado, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Prazer para nós estar aqui essa tarde para falar um pouco sobre o nosso trabalho e um pouco sobre Homestage, né? Como preparar um ambiente, falar a respeito de algo que parece tão novo, não é tão novo assim, que vocês devem conhecer muito melhor que nós. Nós somos assim como o Matheus comentou ali, eu sou o Sadi Gioda, sou publicitário. Eu sou o Cláudio Gioda, sou arquiteto, nós somos da Gioda Arquitetura e Publicidade. A nossa sede, nosso escritório no interior do estado, mas a gente trabalha no estado inteiro, ou onde tiver trabalho, na verdade. Santiago ele fica a 450 km aqui de Porto Alegre, é uma cidade do interior de 50 mil habitantes. Nós há 15 anos temos um escritório lá, faz 15 anos que a gente desenvolve alguns projetos que saíram da região. A gente tem projetos aqui em Porto Alegre, tem projetos na praia, tem projetos na Serra, tem projetos em outros lugares também, que levam um pouco do nome da nossa empresa, que é uma empresa familiar, que é composta não só por mim e pelo Cláudio, mas também por outros publicitários, outros arquitetos. Nós somos em 10 hoje no escritório, e essas 10 pessoas aí estão trabalhando para desenvolver projetos. Mas hoje a gente vem falar um pouco, não de nós dois, que está ali na foto ali, não do escritório, não de Santiago, mas sim a respeito de algo que, como eu comentei anteriormente, né, o Homestage não é algo tão novo assim, mas é algo que está tão em evidência, principalmente por causa de outros irmãos também, né, que tem programas na GNP, Discovery e tudo mais. Mas vamos falar um pouco sobre o Homestage. Então, como eu comentei, nos anos 70 nos Estados Unidos foi criado o que é o significado dessa questão, que é ambientação de casas, né? O que há muito tempo atrás foi criada essa ferramenta de marketing nos Estados Unidos, e é claro que ela tinha que ser criada intencionalmente para melhorar as vendas no imóvel, e não porque nós estamos num evento feminino de grande presença das corretoras do Rio Grande do Sul aí, mas foi idealizado por uma corretora de imóveis americana. Essa visão feminina que muitas vezes a gente tem, que falta até às vezes para algumas questões nossas. No ano passado na mostra a gente tomou até uns puxões de orelha, né, que ela dizia assim, ó, falta uma mulher aqui para vocês mudar um pouco esse ambiente, de deixar mais vivo, deixar de outra maneira, um pouco diferente. As questões de como vender mais rápido e ganhar mais através de uma ferramenta de marketing chamada Homestage, que é a encenação do ambiente. Mas a encenação seria como? E complementando ali também, ela surgiu nos anos 70, então foi idealizado por uma corretora de imóveis. É uma época que não existia internet, não existia essa facilidade que hoje o pessoal tem de visualizar o ambiente pela internet. Então era feito a ambientação, fotografado, e como eram as imobiliárias antigamente, que várias devem lembrar aqui, que tinha os painéis com as fotos dos ambientes, e depois era levado o cliente para visitar os imóveis. Então, o Homestage faz parte de uma indústria extremamente em ascensão. A gente fala muito hoje a respeito de pequenas, vamos dizer assim, movimentações decorativas para melhorar um espaço e de algumas reformas e questões necessárias. Hoje nos Estados Unidos eles falam que a cada 100 imóveis vendidos, 90 são aplicados essa estratégia de marketing. 90 deles são vendidos porque se preocupam nessa ambientação. Então, fala-se muito que o Homestage, em muitos casos, está em pequenos detalhes. E o que é esses pequenos detalhes? Os detalhes que podem fazer a diferença para lucrar mais com uma venda. A gente sabe que as vendas, às vezes, elas são fechadas nos pequenos detalhes, os detalhes emocionais, os detalhes visuais. E isso faz sempre parte desse processo estratégico que é o Homestage. Até por ser pequenos detalhes também, e também não serem alguns detalhes com um custo muito elevado, porque às vezes não tem um investimento muito alto para fazer essa
administração e para ajudar a venda desse imóvel, né? Então são esses detalhes, às vezes pequenos com um custo muito baixo, que vão ajudar a aumentar até o valor de mercado desse imóvel também. E como a gente está falando de uma preparação do imóvel para venda, a gente muitas vezes tem que ir para o processo de convencimento, não da nossa parte como profissionais de arquitetura e publicidade, não da parte de vocês como corretora, mas da parte do próprio cliente colocar o imóvel à venda. Daí a gente tem uma conexão interessante a fazer, que é quando a gente quer vender um carro seminovo, o que a gente faz com ele? E quais as preocupações que a gente tem na hora de vender um carro? Várias, né? Dar aquela revisão geral, botar um perfumezinho, deixar melhor. E por que na hora que a gente quer vender a nossa casa, às vezes a gente não pensa nessa situação da mesma forma que a gente pensa em vender um carro? Na hora de vender o nosso apartamento, a gente não pensa assim. A gente não pensa de como melhorar ou organizar o ambiente para isso. A nossa maior dificuldade hoje é ter algumas conexões tão simples como de um carro. O carro é uma coisa tão simples que toda vez que a gente vai vender um carro, a gente vai fazer uma revisão, vai dar uma tapeadinha nele, vai deixar ele mais bonitinho. E porque quando a gente vai vender a nossa casa, a gente não tem essa preocupação. Então essa eu acho que é um grande argumento que às vezes a gente acha, né, para conectar que o cliente se preocupe com isso também. Não só o corretor, que o corretor vai poder assim também gerar mais lucro para ele, mas que o cliente pense assim, eu tenho que preparar meu ambiente, assim como eu fosse preparar meu carro para venda. Pensando no quê? Uma boa limpeza. É claro que a gente precisa dessa organização que está ali, uma boa limpeza e arrumar, reformar ou mudar aquilo que precisa. Por que a gente tem esses detalhes, Claudio? Uma boa limpeza, na verdade, é aquela história do quê? Vai chegar num ambiente limpo, organizado, bem iluminado, vai se sentir melhor naquele espaço. Arrumar, ambientar, organizar o espaço. Hoje em dia, muita casa antigamente também era vendida como a família sai do espaço, vocês vão lá, mostram um ambiente vazio, sem vida, vamos dizer. Então ele vai dar vida a esse espaço, facilita isso também. Tem uma estatística que diz que a primeira impressão, na verdade, sempre que fica, e que de 30 a 90 segundos dessa primeira impressão, que vai dizer se a pessoa gostou ou não do espaço. Então tem vários argumentos que vai chegar nesse ponto. Outro item sobre organização, vamos dizer, uma família com filho, vai mostrar um ambiente, tem que ser organizado, com brinquedo atirado e tal. É uma coisa organizar em caixas, não focar para dentro do armário também, porque a pessoa queira olhar nos armários, está tudo caído por cima dela também, né? Então, organização, desde o primeiro passo até o final, todo detalhezinho, a casa bem organizada, para demonstrar a organização e um ambiente mais visualmente melhor, né? Porque a organização tem aquele processo que, como eu comentei anteriormente, né? A gente está falando de uma técnica de marketing americana, e os americanos tinham o costume de fazer aquelas semanas de visita, né? Os corretores fazem, até com bolo e tudo mais, fazem outras situações assim, para te se sentir já vivenciando a casa como uma casa. E para ter isso, muitas vezes a gente está falando de um negócio que tem 48 anos, que lá nos Estados Unidos surgiu na década de 70, e você deve pensar assim, mas isso é chovendo molhado, vamos dizer assim, né? Organização, uma pequena reforma, um preparo específico, e daí tem outros detalhes também que podem fazer a diferença, que é a parte da iluminação, se preocupar não só com a iluminação natural, mas também com as outras tipos de iluminação. Daí o Claudio tem mais... A iluminação... Eu chamo de Claudio porque ele é meu irmão, né? A iluminação normalmente é um item que muitas pessoas não se preocupam muito, que é um dos principais fatores que dá vida no ambiente. Desde a iluminação natural, um dos itens que eles, na técnica que dizem, se tem cortina não precisa estar aberta, abre para entrar o sol, e essa forma de entrar o sol da iluminação natural também é uma forma de mostrar que o ambiente tem mais vida também. Iluminação artificial. A iluminação artificial, usar a iluminação quente, iluminação amarela. A iluminação comercial normalmente a gente usa a iluminação branca, que hoje tem aqui, na verdade. Então, a luz amarela, na verdade, é mais aconchegante, é mais aconchego. Então, é bom usar uma luz mais amarelada, então amarela. Outro item da iluminação também
os abajures no chão para dar ambientação, usar cores claras para essas ambientações também. A iluminação também antigamente era bem taxada, branca para comercial, amarela para residencial, que hoje muda um pouco. Normalmente a gente faz bastante espaços comerciais também, loja de roupas femininas. Antigamente comercial era branca, hoje não, a gente já trabalha muito com iluminação amarela que dá mais aconchego até para a parte comercial também. Sim. E daí a gente tem, retornando, né, os processos de organização. Se preocupar, para organizar ninguém vai comprometer o orçamento nenhum. Né? Organizar a sua casa, muitas vezes a gente quer vender algo e tem mais coisa dentro de casa do que realmente poderia ter, então já é aquele momento de fazer aquele belo descarte, pensar bem certinho o que tu quer manter em casa ali. Muitas vezes, hoje a gente vê muita, como eu comentei, alguns programas de TV e as pessoas consomem isso e veem o quanto também há a possibilidade de tu começar a venda do seu imóvel, procurando outro imóvel, estando em casa, né? É uma coisa que até nós conversávamos ontem de noite com um casal de cliente amigo nosso aqui de Porto Alegre, de como que eles já poderiam começar a se reorganizar em casa para que começassem já a buscar uma prévia, uma negociação da venda do seu imóvel para troca, já morando em casa. Daí uma das etapas da organização que a gente vê muito é esta, né? Quando a gente está morando muito tempo num lugar, quer colocar ele à venda, a gente tem mais coisa do que comporta aquele lugar. E daí a gente já tem que começar aquele descarte, começar a dar uma característica nele, se preocupar com essa preparação, que muitas vezes a gente tem no ambiente coisas estragadas, assim como a gente pinta para entregar um ambiente, a gente tem que se preocupar em compor essa unidade. E daí vocês, como corretora de imóveis, já começam a analisar através da localização onde está esse espaço. Por exemplo, o prédio é em determinado bairro, esse determinado bairro tem um perfil. Esse perfil de cliente vocês conhecem tão melhor quanto o próprio proprietário, quanto o próprio profissional, que vocês podem ajudar depois vocês, para dizer, esses caras aí gostam de algo mais contemporâneo, eles gostam de algo mais clássico, e daí tu já começar a se preocupar numa organização e preparo linkado a quem você acredita ser o potencial comprador do imóvel. Já sabe o estilo do cliente, né? Ontem, essa conversa que a gente tem com esses clientes, amigos nossos, veio bem linkado à nossa palestra de hoje, que nós estamos fazendo um projeto da casa nova deles e eles vão vender a antiga, então eles querem fazer essa preparação para a venda do imóvel antigo. E tem bastante problema de organização, porque eles acumularam muita coisa, né? É o ser humano, na verdade. Nós somos acumuladores de coisas, né? E daí que nem a gente brincava ontem quando estava na garagem, e essa porta aí, tem uma porta na garagem, para quem tem filho, ele disse, essa é a porta do Monstro S.A., né? Porque era uma porta solta do nada lá, né? Daí ele disse que ele que era a porta dos Monstros S.A. E daí tu pega uma família que tem um casal, uma filha, daí você vê o quanto que tu começa a juntar coisas e o quanto que tu tem que reorganizar elas, e até coisas que muitas vezes você pode doar, pode vender, e com a venda delas já começar a reverter para essa própria preparação do teu ambiente. E isso tudo é feito para aguçar os sentidos, como o Cláudio comentou anteriormente. A gente tem estatísticas que é de 90 segundos o primeiro impacto, e esse primeiro impacto é muito importante muitas vezes para a venda, e para aguçar esses sentidos a gente precisa de todos os apelos, né? O apelo visual, que esse apelo que a gente estava com preocupação antes. Daí temos até o apelo sonoro, que pode botar uma música, ambiental no espaço também, uma coisa interessante. Falam até de um apelo eu botei cheiro, né? Passar um café. Falei em preparar um bolo 15 minutos antes para a pessoa entrar e se sentir em casa, com cheiro de café, cheiro de bolo. É bem isso mesmo. São esses processos de... É um nicho novo de mercado, né? Pelo menos assim para nós. Como existe personal de estilo, personal que arruma o roupeiro, personal de tudo, né? Sim. Existe esse nicho de mercado aberto e existem já profissionais trabalhando nesse sentido para auxiliar o profissional, o corretor, ou as próprias imobiliárias? Como nós estávamos conversando anteriormente, essa é uma estratégia de marketing de 1970 nos Estados Unidos, e ela está tão em ascensão no Brasil que a gente não vê o que eles chamam de home stagers, né, que seriam profissionais especializados nesse setor. A gente tem muitos arquitetos de interiores, designers de interiores, até publicitários dando pitaco, nem eu, mas nada assim ainda que seja a referência no mercado. Tem um site, se não me engano, que é Home
home staging, alguma Factory. coisa, que é nacional ali, que fala um pouco mais sobre, e fala mais um pouco sobre profissionais do tipo. Mas eu acho que é um mercado bem interessante, que é um mercado que também se identificou muito com o que acontece hoje na construção civil, você vender apartamentos, ter um apartamento modelo, né? Porque aquele apartamento modelo muitas vezes e eu acho que isso até Outro item, normalmente vocês como corretoras têm algumas parcerias com alguns escritórios de arquitetura, designers e tal. Normalmente é esse profissional que vai dar uma mão para alencar ou ajustar algum imóvel para venda para vocês. Normalmente todos os corretores têm, né? Lá na nossa cidade a gente já tem várias imobiliárias, né? a gente tem algumas parcerias com E algumas imobiliárias nós tínhamos que fazer algumas reformas também. Porque é a oportunidade de ter essa conexão, né? A gente acredita e tem alguns dados que falam que essa preocupação toda vai poder aumentar o faturamento tanto da venda para o cliente de 0 a 15%, quanto na comissão do corretor. E é uma porta aberta para profissionais da área como nós, para ter o relacionamento com o cliente. Porque um cliente que compra ou vende uma casa, em algum momento ele vai precisar mudar o ambiente, daí vai contratar um profissional para daí sim fazer uma reforma maior. E eu acho que esse tipo de parceria é capaz de vocês encontrarem com alguns profissionais, principalmente para eles terem essa propaganda, vamos dizer assim, que muitas vezes a gente investe tanto em marketing, e através de ações assim a gente pode começar a abrir outras portas, né, e conquistar outros clientes. tem um percentual que as estatísticas falam que pode aumentar o custo, o valor do imóvel de 0 a 15%. Isso é um case, né? Você que Sim. E daí, por exemplo, assim, experiência de vida não é bem no home estate, na verdade é de venda de imóvel. Esses dias a gente fez uma reforma de uma casa que um cliente comprou na imobiliária e o corretor nos indicou para reformar a fachada, para dar aquela maquiada, só claro, tem um investimento maior. Era uma casa simples, duas lábias, telhado, que transformou a casa, mas uma casa completamente diferenciada do estilo contemporâneo. Ele gastou, vamos arredondar os números, ele pagou 300 mil, uma casa simples, gastou 50 mil, o corretor na outra semana falou, tem vendo por 400 essa casa já. Então foi em 3 meses aconteceu isso, na verdade. Então já teve ali, o valor, agregou bastante valor no imóvel com alguma reforma. Outro item que a gente faz muito também, a gente trabalha bastante com acabamentos e interiores, né? Então o cliente às vezes contrata o projeto arquitetônico de uma casa e não tem o acabamento em si, e aí algum outro escritório, a gente pega fazer o acabamento disso. Teve uma casa que eram 2 casas, uma lá da outra, construídas ao mesmo tempo, e era para ter o mesmo acabamento, só que uma a gente fez o acabamento dela. Se tu olha, é completamente diferente o modelo da casa, tu diz tranquilamente que vale de 20 a 30% a mais a que foi feito acabamento diferenciado. Nesse detalhe eu vou falar sem microfone, não tem microfone vai ficar passando. eu vou falar um pouco mais. A gente não trouxe, a gente pensou na seguinte forma, vamos ser bem genérico falando sobre o home stage e vamos trazer aquele exemplo que é de pesquisa mesmo. Então a gente está trazendo exemplo, por exemplo, de circulação. Tem uma circulação inicial de um cliente que vai botar uma casa para venda. O que parece que foi alterado nesse espaço, na verdade? Ele, na verdade, organizou o espaço, limpou, descascou uma parede e trabalhou em iluminação e vegetação. Então não é um investimento muito alto e deu uma diferença enorme. Vamos dizer que a gente tivesse que passar por esse corredor para entrar em algum ambiente e ver. Daí tu tem eu não sei se não dá para apagar essa linha da frente aqui, se fica melhor para verem daí. Porque as fotos vão ficar mais ou menos uma antes e uma depois, agora de exemplos. O que a gente tem, assim, é aquela preocupação com o primeiro impacto, né? A gente tem um trabalho com a vegetação. Agora melhorou bastante para olhar. Agora dá para olhar. Na frente também, Eu já vou ficar bem no cantinho aqui. Eu vou botar meu óculos, eu acho, senão não vou enxergar também. Fala um pouco ali, Cláudia, a respeito dessa questão de quanto mais ou menos é um investimento de baixo custo essa situação. Na verdade, o que tem uma circulação simples, na verdade, bem simples, na verdade. Não foi mexido em piso, não foi mexido em parede, foi pintada só, na verdade. Descascado um pedaço da parede, que apareceu o tijolo aparente sem parte de piso, né? Que é uma técnica bem usada há muito tempo, e desde que eu fiz a fusca e bem aconchegante também, né? Foi trabalhada a iluminação. Se vocês olham nas 2 imagens, que são as 2 de fora, são a antiga, a iluminação branca até lá, aqui está uma iluminação mais aconchegante, uma iluminação mais amarelada, e pintada e usada na vegetação. Então são coisas, são elementos que conseguem, com custo baixo, dar uma
boa maquiada, melhorada no espaço, em qualquer espaço, na verdade. Desculpa interromper a palestra de vocês, como nós temos muitas perguntas, nós temos 2 microfones, tá? Eu quero propor aqui para a gente fazer, para vocês irem, e a gente fazer uma rodada aí, porque tem várias pessoas inscritas com dúvidas, e às vezes as outras colegas não escutam a dúvida delas. Quem é a primeira pessoa que quer fazer? A senhora quer fazer uma pergunta, né? A senhora tinha acabado de chamar para fazer uma pergunta? Tem alguém que quer fazer uma pergunta? Porque vieram me dizer que as mulheres estão querendo fazer perguntas e não escutam. Tá. Tá, aí, Matheus. Faz assim, ó, levanta. Ó. Matheus, vamos fazer assim. Quem quiser fazer a pergunta, ergue a mão, se for do lado de cá, eu levo o microfone do lado lá. Até porque é bom para interagir, Vamos interagir. é bom interagir. Porque não somos palestrantes assim, né, mas A gente é arquiteto publicitário, somos palestrantes. né? Vamos fazer uma coisa bem descontraída. Daí aqui tem um espaço de circulação simples de baixo investimento. Aqui, menor ainda o investimento. Olha ali. Na verdade é bem simples, na verdade. Vou trocar o estofado das cadeiras, um coloridinho, uma planta em cima da mesa, só para qualquer coisa, às vezes que tem até parte da casa, ou um tecido antigo, que qualquer um pode fazer, na verdade. Ou até naquela organização tu enxerga coisas que tu ia ter que jogar fora e pode ser reaproveitado, ou que tu vai vender e vai gerar dinheiro para fazer isso, né? Então são pequenos detalhes, para a gente não pensar só naquela makeover, né? Reconstrução total de tudo. É porque na verdade se você quer investir bastante, você sabe investir bastante também. A gente adora gastar. Esse é outro ambiente que é quase igual. Tem pouca coisa diferente. Pouca coisa, na verdade, tipo, uma colcha de crochê antiga, dá pra virar um tapete também, dá pra ir jogando e colorindo o ambiente, na verdade. Sempre com aquela preocupação que a gente tem que ter de transformar um espaço em algo interessante e também tem que colocar o máximo possível dele na conexão com o perfil do cliente que está visitando ele, daquele perfil, esse imóvel é para um jovem médico, esse é para uma senhora aposentada, esse é para um atleta, e aí a gente tem que começar a mesclar isso também. Modificações que teve no ambiente aí foi tapete almofado e algum adorno em um quadrinho, né? Então é pouca coisa também, então, na verdade. Até a cor de parede e o estofado não tinha essa coisa, não sobrava nada. Aí vem a organização. Esse é o exemplo clássico de entrar no meu quarto e entrar no quarto do Claudinho. A gente tem atenção um pouco mais organizada do estádio. Daí, brincadeiras à parte. Na verdade, a gente é sócio há 15 anos na nossa empresa e moramos juntos. Por isso que ele falou isso. Dividimos apartamento até casar, né? As namoradas não nos levaram ao altar ainda. O que a gente tem aqui então? Uma preocupação muito grande, principalmente quando a gente vai vender a casa de família, o efeito visual do espaço é bem melhor organizado do que, por mais que a família vá entender que vai comprar uma casa, que ele vai ser até o quarto a brinquedoteca daquela criança, de que o quanto isso se perde aqui, né? De espaço, de quando tu entra e olha, meu Deus, essa é a sala da bagunça mesmo. E na verdade foi trocado de lugar algum mobiliário e feito umas caixas de organização. Na verdade não tem investimento. O mesmo tapete, a mesma cor de parede, não foi feito nada. Só foi feita a organização mesmo do espaço. Né? Esse aqui tu fala bem assim, não abre essa porta aqui. A história do armário também, não adianta botar tudo dentro do armário para abrir, vai cair em cima do cliente. Esse aqui já tem um trabalho maior, que agora já vai dando umas progredidas a respeito das próprias imagens, de que começa a ter alguns investimentos maiores. Na verdade teve um trabalho maior, porque também no quarto anterior não tinha nada, já que então foi botado estofado, foi botado tudo ali, e aí trabalhado, organizado o ambiente também, estante, porque virou uma experiência de trabalho, então pode ser um apartamento, um dormitório que do solteiro que trabalha em casa, então pode fazer um home office também, então são poucas coisas, já aumenta um pouco o investimento, mas são poucas coisas iguais, porque na estrutura dele também não foi buscar muita coisa, né? Então, a janela também, iluminação natural, bastante trabalhado de iluminação artificial também, né, no espaço. São abajures ali também. Eu brinco que iluminação é tudo, porque eu sou especialista em iluminação, né? Parou?
vamos dizer assim, tu tem um cliente que te chama para colocar a casa à venda, tá? Tu vai lá fazer aquela primeira visita, conhecer o imóvel, ver, aí tu diz assim, bom, agora nós precisamos marcar um dia para eu vir, tirar umas fotos para colocar no site. Daí a pessoa diz assim pra ti, não, pode tirar as fotos agora mesmo, não tem problema. Daí é assim, ó, é mais ou menos aquela sala de jogos lá. É aqui daí. Agora tu me tira dessa saia justa. É aquilo que eu comentei no início da exposição. É complicado, na verdade. Na verdade tem que ter. Porque a história da foto é bem importante assim, ó. Depois de tu fazer essa preparação do imóvel, para a visitação, na verdade, tu fotografa também o ambiente, que vai mandar para. Sim. Eu acho que aí não, mas você quer preparar antes, na verdade. eu acho que o principal argumento é aquele inicial ali que a gente estava comentando, né? E quando você vai vender um carro, quando chega o carro sujo, tira a foto que eu vou vender esse carro. Tem que argumentar dessa forma. Tem aquela história de cada 100 imóveis nos Estados Unidos, 90 foi feito essa técnica para venda. Né? Então facilita a venda e aumenta o valor agregado do. Aí na foto tem possibilidade. Essa história da foto, não bate na foto, tu vai um profissional ou até você vai tirar foto. Porque se tiver hoje de manhã também palestra sobre fotografia, deve ter estado técnico para você ver fotografar. E no homestead eles falam também, a preparação depois da preparação feita tem que fotografar também, porque tem gente que vai ver online primeiro até antes de fazer a visitação. Ele vai fazer uma seleção antes de visitar o imóvel. Esse aqui já Normalmente hoje em dia é assim. Aquela bagunça, aquela casa, não dá. As crianças riscam nas paredes. Todo mundo você conhece, verdade? Daí nessa evolução assim a gente tem outros espaços que daí são adaptações, né? Que muitas vezes um carpete pode ser algo que vai interferir na venda, e daí vai ter que convencer a pessoa que vai vender a casa a trocar o carpete, fazer um investimento maior, mas daí você vai ter que trabalhar com dizendo, ó, o carpete nesse momento vai deixar a tua casa desvalorizada. Pequenas reformas depois também. Trocar o sofá dele. Tentar não agregar tanto valor. Claro, muitas vezes tu vai agregar valor, tu vai agregar valor na venda também. Você tem que ver o perfil do cliente que vai oferecer aquele imóvel também. Nos Estados Unidos, eles fazem até locação de imóveis, só para preparar o imóvel para venda. Eles têm esse. E o corretor de imóveis vai faz uma consultoria, cobra por hora, só para fazer o orçamento de o que seria necessário para modificar. Tirando, por exemplo, essa situação, acho que o maior exercício para vocês é ver o quanto, vamos fazer um experimento assim, num imóvel, quanto que vocês têm, que vocês podem melhorar nele e vai agregar valor. Daí vocês dizerem assim, essa sua casa hoje vale 400 mil reais, vamos dizer assim, 500 mil reais. E se nós fizer essa intervenção aqui, a gente vai conseguir vender ela por 700 mil, vamos gastar 40 mil. Ele está ganhando 160 mil ainda e são questões assim que vocês com a experiência vão ter que começar a afinar ela, né? Por exemplo, porque vocês chegam num imóvel, chegam num lugar e sabem o preço melhor que nós. Não sabe dizer assim, esse apartamento vale tanto. Tu vai conseguir tanto. Nessa temporada tu não vai conseguir mais que isso. Esse bairro não vai conseguir mais que isso. E daí com isso tu diz, mas se a gente trocar o carpete, por exemplo, ali por um piso laminado. Ou achar um parquet bonito, antigo, embaixo do carpete. Transformou num carpete cheio de ácaro num piso madeira, de lei, for, já bem preparado. Para quem trabalha com venda é muito importante nós conhecer os clientes, né? Então, para vocês que são corretores, eu acredito que conhecer o cliente inicial, que é o cliente que quer vender, e o cliente que vocês têm expectativa para vender a casa, vão ajudar muito para vocês convencer essa situação assim. Claro que vai ter clientes que a gente vai chegar lá e vai querer tirar foto bagunçada assim, dizer, tá assim, tá bom.
E claro que tem clientes que daí vocês vão ter que contar uma história, contar quando a gente quer ir para uma festa, o que a gente faz, vai no salão de beleza, tudo mais, a gente quer vender o carro. O carro acho que é o fator mais coincidente, por causa que tu pensa assim, eu estou vendendo um carro usado para comprar um novo, o que tu faz quando vai vender o carro usado? Vou dar, daí essas questões assim, por que na tua casa tu não pensa nisso? E daí através disso fazer esses poderes de convencimentos aí. E aqui também é uma questão mais de organização imobiliária. Organização e cores, clareou a pintura, Abriu a casa. tirou um pouco das cortinas escuras, então abriu mais o ambiente, a iluminação natural e a cor do ambiente também. O que acontece também muito no exemplo de alugar móveis soltos é que, para nós que também fazemos mostra de arquitetura aqui, o arquiteto pelo parece que a gente vai ali na mostra de design, depois estão convidados a visitar, que vai ser A partir de 11 de setembro. de 11 de setembro até novembro ali na GPA, outro lado do DC Shopping, que as grandes parcerias com marcas podem acontecer nesse momento também. Tu tem parceria com uma loja de móveis soltos e ele tem emprestar algum imobiliário, ou tu alugar um imobiliário, ou tu usar esse próprio momento para que a própria empresa que tenha algo legal, que tu acha legal lá, pense assim, tu vai vender a casa e de repente vai vender meu móvel solto junto da casa. Aí parece que já vai para o ambiente imobiliário, mas isso na verdade um apartamento imobiliário para dentro, que normalmente é feito. Mas na verdade isso é uma residência particular privada que de repente consegue agregar alguma coisa. Até o proprietário de repente tem alguém conhecido, mas é mais fácil os corretores dele, né? Nós profissionais de arquitetura, é bem mais fácil ter esse tipo de parceria. E daí o que acontece é que vai podendo conectar situações em que vai começando a agregar valor à tua profissão, né? Por exemplo, a corretora, um nome potente, a corretora Sandra, ela é especialista nisso aqui, vou procurar ela, porque disseram que ela prepara o ambiente, eu vou ganhar 20% a mais, 15% a mais. Facilita a hora da venda. Facilita a hora da venda e ela vai até conversando, a gente já tem outras coisas para quando ela for me ajudar a comprar um outro espaço. Aí já criou um perfil de corretora diferente também. Aqui tem um ambiente quase igual, praticamente só com pequenos acabamentos. Provavelmente painel para TV, uma disposição diferente, troca de poltronas aí, mas é pouca coisa também. Aqui já é uma intervenção maior no quarto. E muda aí também, do claro para o escuro, mas com uma coisa mais legal, um estilo mais classudo. Porque o preto ele dá um luxo no ambiente, mas depende da aplicação também. E a importância, às vezes, que quando a gente lê sobre esse tipo de técnica, o Homestage fala muito de nós tirar os materiais pessoais, né? Mas a importância muitas vezes também é de não depenar em um lugar e daí tu deixar ele tão sem vida que a pessoa não se sinta conectada a ele. Porque na verdade o ambiente tem que ter vida, mas dizem que é bom tirar porta-retrato com a família, de crianças e tal. Vamos deixar, até uma questão de a pessoa que for comprar se sentir bem também e até por segurança de uma pessoa qualquer lá saber, tem filho novo, né? Que nem todo mundo é um potencial comprador, às vezes é só um especulador, na verdade. Mas daí também tem momentos que, dependendo de quem está vendendo o imóvel, de quem está indo visitar, que tu pode usar essa conexão da vida da pessoa para ajudar no argumento de venda também, né? Essa casa é de fulano, e tal, assim, ou ter essa personificação do ambiente. Porque muitas vezes, além do ambiente, está vendendo a vida, né? Está vendendo uma inspiração que ele vai ter. Eu quero ter a família feliz que nem essa pessoa tem aqui, coisas do tipo assim. Então a gente tem que ter muito esse tato, né? Esse feeling, assim. Nas leituras biográficas do assunto, eles comentam muito em tirar essa situação. Eu acho que dá para dar uma estruturada e pensada, assim, do quanto que tu pode conectar e vender a ideia da família, quando é uma família, essa família tem uma família feliz que mora aqui, que vai te proporcionar felicidade, ou tem um jovem que mora aqui, ou tem uma empreendedora, uma mulher, um casal, seja o que for, e conectar essas situações, é claro, sem abrir a privacidade das pessoas, mas também vendendo o sonho junto do imóvel. Aqui é só a disposição mesmo, né? Tinha um sofá. Só a disposição, o sofá modulado foi reorganizado de outra forma. Para ganhar e a iluminação é a mesma, o mobiliário é o mesmo. Na verdade, só foi a troca de mobiliário. Então, o que a gente
pensa do homestaging e o que a gente trouxe dessa recapitulação de todas as informações é que é um processo de redecorar o ambiente para proporcionar mais chance da venda desse imóvel. A gente tem que pensar que a gente não vai pesar um imóvel se não tiver chance. E para isso vai ser da técnica de cada um de vocês e principalmente desse feeling, né? Desse sentimento que vocês têm de o perfil da pessoa que está vendendo a casa e o perfil do público que vai poder ser o potencial comprador dessa casa. E assim a gente aumenta essa chance de venda. Aqui é uma tradicional casa vazia, uma casa com algo que é apenas para também ter essa primeira impressão. E muitas vezes a gente vivencia, né, Cláudio, na questão de projetos. Eu comentei que antigamente a maioria dos imóveis era vazio, conseguido, e qualquer mobiliário que botar vai dar uma vida, vai facilitar também na dentro. Porque uma coisa que muitas vezes acontece é que o próprio cliente, quando vai procurar um escritório de arquitetura, quando o projeto, ele não tem noção do que é o projeto. Não tem noção da casa, do que por exemplo, ela é grande, ela é pequena, até ver construído, até ver vamos dizer assim, o mobiliário lá, e isso ajuda muito na primeira impressão, né? Isso já ajuda aquela imagem, aquele sonho assim, eu vou se ligar nessa sala aqui, vou fazer um fogo na lareira e vou olhar lá fora. Claro, a gente está falando como escritório de arquitetura, como imobiliário, acho que tem que ir lá ter contratar, tem que custar caro ou não, é outra coisa, né? Porque como eu falei antes, a maioria de vocês tem uma parceria com o escritório, com profissionais da área, e normalmente não tem custo para vocês, na verdade. Meu parceiro, eu te digo meu cliente, pagar meu cliente, de vez em quando, eu me dá umas dicas para melhorar o espaço para mim. Então, às vezes essa é uma troca dele. Por isso que a gente fala na palavra redecore, né? Porque redecorar o ambiente, ele não quer propriamente dizer que tu vai precisar reformar ele, não quer propriamente dizer que tu vai precisar gastar, porque tudo que a gente viu anteriormente combinou com questão de limpeza e organização, a questão de alguns preparos que muitas vezes, nesse descarte necessário, quando a pessoa mora ali, tu pode converter em coisas para melhorar o ambiente ou em dinheiro para investir na própria melhoria desse ambiente e fazer essas diferenças. A gente acredita, né, que o homestage então tem um efeito positivo para todos os imóveis, com impacto e valor que adiciona e é extremamente lucrativo e evidente para os corretores, vendedores e compradores, porque o comprador ele vai se sentir, vamos assim, conquistado por esse ambiente, o vendedor vai ganhar mais do que iria ganhar se não tivesse essa interação, e vocês, além de ganhar mais através do comissionamento, através do relacionamento, também vão começar a agregar valores na própria profissão do corretor. O corretor não foi apenas uma conexão entre a compra e a venda, mas ele foi algo que fez uma consultoria aqui comigo, melhorou o espaço e agregou valor nessa venda e assim a gente pode vender melhor. Então, o que a gente considera que o homestage tenha? Uma mistura de marketing, ele é uma ferramenta de marketing, ele é uma ferramenta de marketing com, vamos dizer, na década de 70 ele tem 48 anos nos Estados Unidos fazendo isso, através do merchandising. Merchandising é o que muitas das lojas fazem, né, Cláudio? Adequar melhor o produto para vender, então uma parte de merchandising também está adequando o espaço para vender melhor. Tu está fazendo com que aquele espaço seja convidativo para a pessoa. Se a gente tem uma preocupação no espaço comercial, através do projeto de merchandising, para ele ser aconchegante e você ficar mais tempo dentro do espaço comercial e assim gastar mais, ou você ficar menos tempo para consumir, sair e outro entrar para consumir, nesse processo de homestage também a gente tem essa preocupação com o merchandising, que é preocupações naqueles apelos em todos os sentidos, tanto o visual, o tato, o olfativo, o auditivo, quanto isso pode ajudar a contribuir nessa venda. Através do design também, que a gente tem essa preocupação visual do design, tanto da disposição de imobiliário, da disposição de decoração, de objetos decorativos. De aproveitamento, de criatividade para aproveitar o material até que ia ser descartado e agregar ele para o espaço também. E toda essa conexão entre todos os fatores que vão ser da psicologia. Não só da psicologia da venda, que é o que vai ajudar vocês a vender, mas também dessa psicologia que eu comentei anteriormente, né? De conectar o teu cliente com uma possibilidade de vida, uma possibilidade de que ele espelhe
a vida dele ou espelhe os planos futuros deles nesse espaço. E que queira ou não queira, quando a gente vai comprar uma casa, vai comprar um apartamento, vai comprar um espaço comercial, a gente está não investindo o dinheiro apenas para essa casa, a gente está investindo em muitos projetos ali dentro. Então, quanto mais a gente puder, nesse momento, conectar histórias de vida que possam, nesse elo psicológico também, facilitar que a pessoa vislumbre esses projetos pessoais e vislumbre a vivência dele naquele espaço, então poder não só fazer com que a gente tenha mais impacto de venda, mais chance de frequência de venda, mas também que a gente seja uma pessoa que depois de 2, 3 anos aquele cliente vai dizer, realmente, vamos voltar naquela ideia da corretora Sandra, quando falou que eu ia me sentir muito bem com a minha família aqui nesse espaço, isso aconteceu, ou ia ser algo que ia ajudar a construir momentos diferentes. E a psicologia também vai para outra parte também, que ele fala mais embaixo, fala sobre a arquitetura também, porque na parte da arquitetura ele trabalha a psicologia das cores, a ambientação com técnicas como feng shui, que a gente diz que feng shui, então, são técnicas para harmonização do ambiente para você se sentir melhor naquele espaço, inclusive com as cores também. A psicologia está presente no marketing, na arquitetura, na venda principalmente. Daí, nessa situação, chegando nessa conexão entre marketing, merchandising, design, arquitetura, psicologia, vida, a gente pega um negócio que tem 48 anos de ferramenta de marketing nos Estados Unidos. A gente sabe, como comentaste, que nos Estados Unidos o modo de vender é muito diferente do nosso. Eles fazem aquela semana de visitação nas casas, aquela coisa toda, por isso que tem até algumas leituras que falam o cheirinho de bolo, o cheirinho de café, almoçam, jantam de vez em quando, eu acho até, e fazem de tudo, happy hour. Então essas experiências, vou passar aqui. Tem também muito lá, eles fazem visitação. Primeiro que eles já te dizem aqui o custo da obra, que o cliente não te diz nunca quanto ele tem para gastar, né? Ou para vender, né? Enfim, se tu vai fazer uma proposta de repaginar o imóvel, ele nunca te diz, e o que vai comprar também não. Então tu tem que descobrir, né? Porque às vezes se ele tem mais, ok, mas se ele tem menos, né? Então não está adequado à realidade. O americano não, ele já te diz de cara, só posso até tanto, né? Até tem aquele seriado Mãos à Obra, né? Não sei se vocês, Irmãos à Obra. Esse eu vejo sempre. A gente tá falando desses, se não me engano, eles são canadenses, né? E na real são 3 irmãos, né? Os 2 irmãos, um corretor, o outro é empreiteiro. Eu acho que aqueles lá nos Estados Unidos chamam de empreiteiro, então é como se fosse... eu sou um negócio que o Claudinho é arquiteto e o nosso outro irmão é produtor. Eles têm um outro irmão mais velho que é o que produz o programa. Então, Irmãos à Obra é uma referência muito interessante. Mas ali eles falam muito sobre essa questão compra e venda, né? Tem uma temporada que é Irmãos à Obra, compra e venda. E daí a gente olhando esse tipo de seriado também, muitas vezes a gente pensa assim, isso não é conectado à minha realidade, isso é... Assim como tem coisas que a gente acha que não é bonita, tem coisas que a gente acha bonita, mas na verdade a gente não pode ter gosto. Tem que, na verdade, trabalhar o gosto do cliente e adaptar conforme a necessidade do cliente, mas dizendo o que a gente acha que está ruim ou que está bom, né? Na verdade, não adianta eu dizer, eu quero isso aqui, porque cada dia eu vou dizer, se eu não botar ali, você dizer porque eu não botei ali e por que fica melhor no outro lugar. Não vou dizer, não, vou botar aqui porque fica melhor. Não, tem que explicar certinho por quê por que vai ficar melhor, por que vai vender melhor isso, de outra forma. E eu acho que também tem essa conexão muito legais desses programas, tem outros programas que tem um casal, tem vários assim que vai ajudar até o próprio cliente a pensar melhor. O casal, na verdade, eles fazem uma coisa diferente. Na verdade, eles reformam a casa dele, Ame ou deixe Vancouver, né? Isso aí. Então isso vai ajudar também que o cliente comece a pensar diferente. Começa a pensar assim, se eu fizer o que eles estão fazendo, eu posso ganhar mais, eu posso, né? Quanto ao que a colega estava citando, que nós aqui no Brasil é mais difícil, né, eu considero como respeito do cliente pelo nosso trabalho. Mas o que eu observo, assim, eu estou 1 ano e meio de corretagem, tá? O que eu observo de imobiliárias, várias que eu conheço, eu sou de Gravataí e trabalho em Porto Alegre, tá? Trabalhei 1 ano em Gravataí
conheço todas as imobiliárias de lá e agora estou conhecendo aqui. O que eu observo? O respeito do cliente pelo corretor, ele é constituído da imobiliária e do corretor, pelo conhecimento que o corretor tem, com o respaldo e o embasamento que ele dá. Olha, homestage é um trabalho que começou a ser feito nos Estados Unidos, explicar o porquê fazer, o conteúdo que envolve, a estimativa de ganho se aquele imóvel tivesse 100% com qualidade, com os reparos, e qual o valor dele de ganho, estando nas condições que está. Mas é uma via de mão dupla, não é uma responsabilidade nem só do corretor e nem só da imobiliária, porque eu estou na imobiliária tal, uma grande imobiliária renomada, eu tenho um respaldo, claro, dá, mas também vem da tua via enquanto corretora. Mas também a imobiliária precisa dar o respaldo do corretor de, sim, meu corretor tem o conhecimento, consulta com ele e ele tem o conhecimento a te passar. Eu, corretor, também saber dar um embasamento do conteúdo que ele apresenta, porque muitas vezes eu tive que ganhar o respeito do cliente, dizendo, não, o que tu está falando é anterior, não é uma coisa atual, olha, tal site tu vai ver tal coisa, pelo site do Cresci, as taxas de comissionamento são assim, isso é regulamentado por lei. A gente tem que ter o conteúdo da coisa, senão não adianta nada. É muito complicado isso, porque também esse respeito que eu tenho é formado pelos meus colegas também. Eu já fui em outros corretores aí, me falaram isso ou aquilo, e tem que ter conhecimento. Claro. Na colocação da colega ali, a gente tem uma questão muito interessante que é do perfil empreendedor. A gente tem um perfil empreendedor. Acredito que todos vocês como corretores têm que ter um perfil empreendedor, porque hoje em dia o corretor, ele, vamos dizer assim, é dono de várias ações e é dono de várias aplicações. E para isso existe a questão do conhecimento. A gente, para ser empreendedor, a gente tem que ter muito conhecimento. A gente tem que buscar muito conhecimento. Quando a gente está vendendo serviço, a gente tem que não só falar que entende, mas também exemplificar que está entendendo. E isso só vai ser através do conhecimento. Por isso que, às vezes, olhando algumas questões como programas como Hubble Deixman Cover ou o próprio Irmãos à Obra ali, não porque nós somos irmãos, mas essa questão aí de trazer irmãos à obra é porque traz muito desse relacionamento, né, de como eu preparar uma casa para comprar, como é um relacionamento para vender. Claro que ali a gente tem essa fantasia toda que as pessoas se entregam de cabeça, né, muito pouco elas indagam eles, porque eles já estão num patamar muito elevado. É um reality show, né? É um reality show, né? Mas que principalmente a gente tenha a ideia de que a gente tem que ter o conhecimento, a gente tem que estar embasado. E é que nem eu comentei no início, assim, a gente está falando sobre homestage até num processo bem genérico, com exemplos de Google, de foto ali de antes e depois, é claro que com algumas interações do que a gente acredita, mas principalmente a gente só vai conseguir sucesso se a gente pensar as coisas voltadas para as pessoas, não pensar em voltar em ganhar dinheiro, mas sim, se eu for preocupado em fazer uma ação de homestage para ajudar um vendedor, vamos dizer assim, um cliente, né, como corretor, a ganhar mais, mas preocupado que ele tenha sucesso nessa ação e que a pessoa que vai comprar também tenha, esse caminho vai ser bem melhor, porque a gente acredita que quando a gente pensar nas pessoas, pensar nessa ambientação para as pessoas, vai ter muito mais chance de a gente ter sucesso. É claro que a gente vai trabalhar na ponta, vocês vão trabalhar na ponta do lápis das cifras para não ter prejuízo nesse processo. Mas eu acredito que nessa questão de relacionamento, de confiança, de autoconhecimento e principalmente de perseverança, né? Porque de repente a gente pode fazer um processo assim e dar errado e desistir no primeiro processo. Vocês melhores do que nós sabem que existem clientes e clientes, né? Aquele cliente que tu reza para dizer assim, esse eu não preciso mais receber durante uns 10 anos. E daquele cliente que te liga todo dia para te agradecer e se torna um grande amigo. E queira ou não queira, todos vão ser amigos de clientes, né? Também é aquela história, não quer dizer que vai ter a garantia de venda do imóvel. Garantia de venda, mas tu vai fazer, pode melhorar as chances de fazer a venda. Quer dizer que tu vai garantir para o cliente, não, se tu fizer isso, tu vai vender e vai vender com preço mais alto. É relativo. Na realidade, é mais uma ferramenta para venda, né?
Então tem que ser usado como isso. Eu acho que o corretor, né, ou a imobiliária que quiser, tem que falar com o vendedor, olha, a gente tem esse serviço, ele custa X, mas nós temos um valor, possível valor agregado Y. Tens interesse? Ótimo, tem interesse, paciência. Mas vocês, como corretores de imóveis, e a gente não poderia deixar de trazer essa palestra aqui para entenderem e saber o quanto o homestage está aí, pode ser usado e que tem profissionais no mercado que podem estar oferecendo o serviço. Eu gostaria de agradecer, está sendo maravilhosa a palestra de vocês. Tem outra coisa que tem sido usada também, não só para venda, até para aluguel. Está sendo usado, na verdade. Para várias